Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast da Greve Peugeot. Esse podcast foi idealizado para trazer informações do mundo jurídico, em especial do direito empresarial. A cada 15 dias trazemos novidades, temas relevantes para você, empresário, empreendedor que quer se atualizar do mundo jurídico. E hoje traremos um tema muito espinhoso, que é o direito tributário no Brasil. Todo empregador, todo empreendedor tem esse calcanhar de Aquiles dentro da sua empresa, pagar impostos. E a nossa convidada de hoje é a Dailza Emílio. Ela é integrante do nosso time tributário da Greve Peugeot e vai trazer um pouco aí da questão da responsabilidade de dívidas tributárias. Dailza, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Olá, Fábio, agradeço pela oportunidade. Vamos falar hoje um pouco sobre esse tema, né? Um pouco sobre a responsabilidade tributária, o e-sócio, como que pode recair aí a questão dos débitos tributários em relação a esse assunto. Então vamos lá então para a primeira pergunta. Dailza, considerando a personalidade jurídica, aquela figura da empresa, como é que fica a responsabilidade de débitos tributários? Quem é o responsável por pagar essas dívidas, esses débitos tributários? Então, Fábio, assim, depende, né? No direito, muita tudo coisa, depende. Tudo depende, né? Um mais um, nunca dois. Exatamente, a gente não está numa ciência exata. O que acontece? Via de regra, vai depender do tipo de tributo que o fisco está cobrando. Tem alguns tributos que eles são destinados, por exemplo, no caso das contribuições previdenciárias, a destinação dela é para o custeio de uma verba que depois vai ser alimentar, no caso dos benefícios para os beneficiários depois. No caso também da empresa estar ativa, geralmente, no caso da empresa estar ativa, primeiramente, vai depender também do tipo de empresa, tá? Então, via de regra, como funciona? A empresa está ativa, está funcionando, ela tem movimentação bancária, ela tem bens, então o fisco vai tentar obter o pagamento daquela dívida diretamente da empresa. Do CNPJ. Isso, do CNPJ. sim. Vai tentar primeiro cobrar do CNPJ. Exatamente. Claro que tem suas especificidades, daí tem tipos de empresa que, por exemplo, no caso do MEI, que se confunde patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica e, como eu falei, vai depender do tributo. Então, assim, qualquer dúvida, é sempre bom consultar um advogado para tirar da dúvida e esclarecer esse tipo de situação. Mas, via de regra, primeiramente, considerando a personalidade jurídica, vai primeiro no CNPJ. Tá, mas vamos lá. Então, o CNPJ está lá e tem essa dívida. Aí um sócio, vamos dar um exemplo, que um sócio, ele resolve se retirar da sociedade, que é o sócio retirante. Uhum. Como é que fica a situação desse sócio retirante que não está mais no quadro social? Ele ainda responde por débito tributário? Se responde, por quanto tempo ele responde por esses débitos? Então, os tribunais, os operadores do direito entendem, de forma geral, que essa responsabilidade ela perdura por até 2 anos, referente aos débitos cujo fato gerador aconteceu até a saída do sócio. Tá, então ele usa a regra do Código Civil, que é os 2 anos aí da retirada do sócio. Sim, exato. Tá, você falou de fato gerador. O que é fato gerador para quem não entende? O que significa esse termo jurídico aí para as pessoas que não são adeptas a esse meio? No direito tributário, a gente fala isso o tempo todo, né? Fato gerador, na verdade, é incidência, tá? É a hipótese de incidência, o nascedouro desse tributo. Então, por exemplo, no IPTU, o fato gerador é a posse, o domínio útil, a propriedade. E, via de regra, o fato gerador acontece no primeiro dia de cada exercício fiscal, que geralmente é 1º de janeiro de cada ano. No ICMS, por exemplo, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de forma geral, quando se trata de circulação de mercadorias, é a saída da mercadoria do estabelecimento contribuinte. Então, é a hipótese de incidência, né? E a incidência é marcada por um período. Então, ele acontece em algum momento e tem uma situação que vai ensejar esse fato.
Então de forma geral... é o momento, você falou na história, é o momento em que gera a obrigação que nasce, o tributo. Nasceu exatamente. O tributo, isso aí é o fato gerador dele. É exatamente. onde ele realmente nasceu. Tá? E se o fato gerador ele ocorrer depois da saída do sócio? Como é que fica o sócio retirante? Via de regra, se ele acontece depois, inclusive mesmo nesse período de 2 anos aí que o sócio fica responsável, ele não responde pelo débito tributário, esse sócio retirante. Inclusive, teve-se um julgamento de um recurso especial em 2019 nesse sentido, onde o STJ confirmou esse limite, esse lapso temporal de 2 anos e fixou que, se o fato gerador aconteceu depois da saída dele, da averbação, né, da formalidade onde ele saiu da empresa, ele não responde. O fato gerador precisa ter acontecido até o momento da saída. Tá. E a questão do ex-sócio de empresa devedora, ele pode eventualmente responder com o seu patrimônio próprio? Como é que funciona o ex-sócios? Ele responde pelo patrimônio? Depende. O direito é muito engraçado, porque... E esse é o fato, a gente fala toda vez depende ao entendimento de um juiz, porque realmente a dinâmica ela é muito grande. Tem juiz que entende de uma forma, juiz que entende de outra, depende de caso a caso, do efeito prático realmente daquilo. Mas vamos lá, via de regra realmente, como é que toda regra normalmente tem a sua exceção. Sim. Mas nesse caso, quando que o ex-sócio ele responde com o patrimônio próprio da dívida? O fato gerador é muito determinante, né? Então, assim, se o fato gerador aconteceu no momento até a saída dele, tecnicamente, ele só vai poder responder, na verdade, se ocorrer a dissolução irregular. Porque, assim, como eu falei, de forma geral, a empresa ativa, ela vai ter movimentação bancária, geralmente tem bens no nome. Dificilmente uma empresa que está funcionando regularmente... ela não vai ter movimentação nas contas bancárias. Então, de via de regra, o fisco vai lá, cobra da empresa. Se o ex-sócio retirante, se essa empresa estiver funcionando ativamente, ok. Mas o problema é que ela está viva ainda, ela tem Sim. condições de pagar, não vai recair sobre aquele sócio que saiu. O devedor principal, o que... O governo vai atacar diretamente e a empresa. Está ali, se está viva, se está funcionando, regra geral. Se tem receita, vai ser dela que vai ser cobrado. Ele pode responder o ex-sócio com o patrimônio pessoal no caso da dissolução irregular e se ele tiver dado causa a essa. Se no momento da dissolução ele estava e deu causa. Entendi. Agora você falou de dissolução irregular, Dailson. O que é uma dissolução irregular de uma empresa? Vamos lá, tinha um casamento, né, o sócio, coisa, e foi dissolvido de forma irregular. O que é isso? Então, assim como no casamento tem o divórcio, onde as pessoas vão lá ou no caso do divórcio, precisa se entrar com uma ação ou fazer de forma extrajudicial, mas para divorciar de fato precisa ter uma medida aí jurídica cabível. Na dissolução regular, o que seria? O STJ, para quem não sabe, o STJ Superior Tribunal de Justiça, tá lá em Brasília, eles fazem entendimentos, geralmente isso é como se fosse uma lei, assim, não uma lei, mas serve de base, né? É um artigo que tá de um código, mas está fora dele, é como se fosse um artigo de lei que está fora do código. Ele editou uma súmula 435, que presume-se dissolvida regularmente a empresa que ela altera seu domicílio fiscal sem comunicar a administração pública, sem comunicar o fisco. Então, assim, vou dar o exemplo. Como que acontece? Geralmente, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, vamos pensar que é um imposto, é um tributo estadual. Então, é o fisco do Estado de São Paulo que vai cobrar. Ele vai entrar com uma execução fiscal, que é o tipo de ação cabível para cobrar tributo contra a empresa. Conseguiu citar, porque pode ser que ele nem ache a empresa, mas conseguiu citar porque no momento da distribuição da execução a empresa estava funcionando, vamos dizer que estava funcionando. Conseguiu citar, só que ela começa a buscar bens. Não encontra valor em conta, não encontra bens imóveis, não encontra bens móveis. Então, o que ele presume? Aí ele vai pesquisar, vai lá no Google Street View, né? Vamos ver se tem alguma coisa nesse lugar.
Não tem nada no lugar. Empresa fantasma. Empresa fantasma, o que está acontecendo? Então, isso é comunicado ao juízo e geralmente o juiz, isso eu já vi, já presume, de acordo com essa súmula, que a empresa não funciona mais, que ela foi dissolvida irregularmente, porque ela não foi. Porque, para começar, Fábio, nenhuma empresa vai conseguir fechar, encerrar de forma regular se ela tem dívidas, principalmente tributárias, a menos que ela quite as dívidas, ela coloque um responsável no lugar, daí um sócio, pessoa física, quiser assumir a responsabilidade, mas via de regra não vai conseguir. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Então, dissolve de forma irregular. Não tem mais nada, não tem bem, não tem circulação, não existe mais a empresa. Então, daí, presume-se que ela não existe mais, ela foi dissolvida de forma irregular. Daí, o fisco precisa receber de alguém. Então, eles vão tentar buscar no site da Receita Federal, dá para você verificar quadro de sócios administradores, ficha cadastral emitida pela Junta Comercial do Estado, que a empresa está estabelecida. Ele vai buscar lá quem está constando no quadro societário formalmente. E vai pedir para incluir no polo passivo aí na cobrança, redirecionar essa cobrança para esses sócios que ela localizou, supostamente. O juiz geralmente vai deferir e daí o ex-sócio vai poder responder com o patrimônio dele pessoal. Então a dica é, se eventualmente houver uma dissolução, que se faça e o ex-sócio ele não quiser responder com o seu patrimônio próprio, que se faça de uma forma correta, que essa dissolução, que essa extinção da empresa ocorra de uma forma correta, não querendo dar aquele jeitinho brasileiro de alaranjar a empresa, passar em nome de uma pessoa que não tem patrimônio, que isso acontece muito também, né, Deusa? A pessoa, ela quer sair do quadro social, sabe que a empresa tem dívida, ela acaba, que nós chamamos de alaranjamento da empresa. Ela acaba colocando a empresa em nome de uma pessoa que não tem bens nenhum, que não tem nem condições financeiras para comprar, para adquirir aquela empresa. Isso é uma forma, a meu ver, irregular de dissolver uma empresa, de extinguir, é passar a bola para uma outra pessoa que sabe-se aí comprovadamente que não tem condições, que não tinha condições financeiras nenhuma. Então, quer fazer dissolução, quer sair, que faça de uma forma correta, que não vai ter problema aí com o seu carro, com a sua casa, com seus bens com aí, certeza. Não vai responder. Mas vamos complicar um pouquinho mais agora a situação. E se o sócio saiu da empresa após esse fato gerador, após nascer essa dívida tributária, mas antes da dissolução da empresa? Então. Na dissolução irregular, né? Sim, da dissolução irregular. Ele saiu antes. Houve uma dissolução irregular, mas ele pulou do barco antes. Exatamente. Bom, o ano passado existia assim, uma discussão em Brasília e o STJ já pacificou o entendimento de que não se pode redirecionar a cobrança de débitos tributários, né, de regra geral, contra esse sócio que, mesmo que estivesse no quadro societário da empresa na época do fato gerador, saiu antes dessa dissolução irregular e portanto, não deu causa a ela. Então, dessa forma, ele seria parte ilegítima. O STJ ele julgou um ano passado um recurso especial. Esse recurso especial já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso em março desse ano. Portanto, esse é o entendimento pacificado pelo STJ. Muito bem. Vamos lá. E se o sócio que tiver ingressado após o fato gerador, ele também responde pela dívida? Mas e se tiver dado causa à dissolução de forma irregular? Então, essa era uma divergência do STJ. A princípio, existia a discussão. Mas o sócio, ele entrou depois do fato gerador. Só que a empresa foi dissolvida de forma irregular. De quem que a gente vai cobrar isso, né? E assim... porque assim, ele não deu causa ao tributo. Ele não estava na empresa à época. Mas depois houve uma dissolução. Exato. Ele não deu causa ao tributo, mas ele deu causa a um ato fraudulento, que é a dissolução da empresa irregular, de forma irregular. Então, o que acontece? Tinha uma divergência ainda recente, estava essa discussão até esse ano, só que recentemente o STJ pacificou a seguinte tese, de que, em que pese ele tenha entrado após o fato gerador, ou seja, após o nascimento do tributo,
Se ele estava integrando o quadro societário da empresa, se ele deu causa a essa dissolução irregular, ele responde mesmo a empresa não resistindo, ele falando que não faz parte. Mesmo que ele não teve culpa, não foi por conta dele que gerou aquele débito, que ele não estava, inclusive, na época em que foi nascido aquela dívida fiscal. Ele não participou dessa época, mas ele participou de um segundo momento, que foi uma dissolução da empresa, uma extinção da empresa de forma irregular. Então, ele não deu causa à primeira parte, que foi a geração, a origem do tributo. Mas o procedimento, o ato que ele fez depois de uma dissolução, atrai a ele, né, para ele a responsabilidade por esse débito que ele não criou, mas ele não fez tudo certinho até o final. Fábio, como você mesmo deu a dica, né? O correto nesse caso, assim, se ele não quisesse responder, era ter tentado negociar com o fisco, buscado uma assessoria jurídica para verificar se o tributo era devido, enfim, antes de dissolver a empresa, né? Antes de permitir ali a dissolução regular, porque se um sócio integra o quadro societário e essa empresa some, entre aspas, se entende que ele tem participação nisso. Então, todo ato, a gente sempre fala, todo ato que o empregador, que o empresário for fazer, ele tem que consultar uma assessoria de confiança dele, um escritório de contabilidade. Exato. Porque muitas vezes, né, Dailza, o empresário, o empreendedor, ele toma uma atitude, ele faz um ato e depois disso ele vem procurar uma assessoria. E muitas vezes não tem o que fazer, não tem como dar um efeito corretivo naquela situação que ele criou. Então, é sempre importante trabalhar no preventivo. Antes de proceder de alguma forma, procurar um advogado de confiança, procurar um contador, porque muitas vezes não é remediado, não tem mais o que fazer, é realmente arcar com as consequências, né? Exato, é como diz aquele velho ditado, às vezes é melhor prevenir do que remediar, né? Com certeza. Vamos lá, e se o fisco incluir o ex-sócio na cobrança, por exemplo, na execução fiscal, mesmo que ele tenha saído antes da dissolução irregular da empresa e, portanto, não tenha dado causa a ela? É nesse momento, né, em complemento ao que a gente estava falando, que é interessante que a empresa consulte, né, procure um advogado, porque, na verdade, ela vai precisar do advogado, porque, assim, a gente tem um direito, claro que o direito não é uma ciência exata, como a gente falou no começo desse podcast, só que o que é interessante? O advogado ele vai enxergar todo o contexto, vai analisar o que o sócio tem em mão ali de informação, de prova, para fazer uma defesa. Então, assim, o fisco ele vai distribuir a execução fiscal, que é a forma judicial de se cobrar o débito tributário. Tem duas formas de fazer a defesa, né? Sempre com um advogado. Não tem como fazer defesa sem um advogado, que é por embargos à execução fiscal. Só que os embargos à execução fiscal, a pessoa, quando vai apresentar essa defesa, automaticamente ela tem que garantir o juízo. O que é garantir o juízo? Se eu tenho uma dívida de 500 mil reais, eu tenho que depositar em juízo os 500 mil reais. Pode ser em bens ou tem que ser em dinheiro? Pode ser em bens. Se a Fazenda Pública aceitar, se o juiz aceitar, mas via de regra, preferência em dinheiro. Então, assim, se o ex-sócio ele entende que ele já não é parte legítima, ele vai desembolsar um dinheiro. Eu entendo também que juridicamente não é também a melhor forma, a priori, a princípio, de você fazer a defesa. Existe uma outra forma de fazer a defesa, porque você está pagando, depositando em juízo. Você está dispondo de um dinheiro Sim. que vai ficar parado, que não se sabe por quanto tempo, e corre o risco de perder depois. E o dinheiro já está depositado, não tem como reagir depois. Você está falando para o juiz, eu tenho esse dinheiro para depositar aqui no momento. Então, assim, o ideal... Nos nossos casos aqui, desse tipo de situação, a gente prefere apresentar a exceção de pré-executividade, que é um tipo de defesa que ela não tem prazo, ela pode ser apresentada em qualquer momento processual, só que ela não cabe dilação probatória. No caso desse, se trata de uma matéria que a gente vai discutir o direito. Lógico, a gente vai tem que trazer de forma mais nítida ao possível, porque não pode produzir perícia, não pode fazer esse tipo de coisa, mas eu vou trazer de forma mais nítida para o juiz entender que aquele sócio saiu da empresa antes da dissolução irregular, mesmo que ele estivesse no momento do fato gerador. Então, como que eu posso provar? Com atas de assembleia, ficha cadastral emitida pela junta, porque muitas vezes quando o fisco pede para redirecionar, a ficha ela é um histórico. Então, às vezes, o início dela consta o nome lá do ex-sócio.
Só que na movimentação tem arquivamentos na ficha cadastral, mostra que ele saiu. Aí tem a ata de assembleia, que são arquivos que também ficam anexados na junta comercial. São documentos públicos, né? Documentos públicos, né? Aí cada junta tem sua particularidade. Algumas cobram para emitir, mas via de regra é isso. Ata de assembleia, ficha cadastral, o quadro de sócios e administradores que a gente consegue emitir pelo site da Receita Federal. Então, assim, você trazendo essa situação para o seu advogado, ele vai saber identificar, ele vai saber enxergar, apresentar a melhor defesa e poder te defender. E assim, você vai ter o direito de discutir essa situação até em Brasília. Então, assim, mesmo que você não consiga em primeira instância, o STJ pacificou um entendimento super favorável em relação a esse tipo de situação. Que legal. Assim, a justiça no Brasil hoje, ela dá inúmeras oportunidades de defesa, inúmeros recursos. A gente já ouviu falar muito de embargos, dos embargos, naquele caso do Lula. Então, a justiça brasileira, ela dá essa oportunidade de defesa e de várias formas. Você deu 2 exemplos aqui. Uma que o ex-sócio, ele teria que depositar o dinheiro que está sendo cobrado, que é através do embargo de execução, mas há uma outra possibilidade sem que isso seja necessário. Porém, existem as particularidades. Por exemplo, o direito está, vamos falar, líquido e certo, não precisar ser elaborado uma perícia. Então, dilação probatória não pode ter. Tendo os documentos públicos juntados ali, você não precisa juntar. Então, realmente, o direito brasileiro ele é muito dinâmico, ele é muito volátil e você tem inúmeras oportunidades. Basta realmente o profissional de confiança do empresário, do empregador, identificar essas possibilidades, esses caminhos, essas brechas que a legislação nos dá para que apresente a defesa da melhor forma e com menos ônus para o executado, né? Para o suposto devedor da dívida que está sendo discutido. Exatamente. Dailza, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Fique à vontade de fazer as suas considerações finais, de dar alguma dica para quem está nos assistindo em casa. Sim, é fazer do jeito certo, com profissionais competentes ao seu lado para que o problema não se agrave, né? Exatamente, Fábio. A melhor dica que eu posso dar nesse momento. Primeiramente, você, empresário, tem uma boa assessoria contábil, tem uma assessoria jurídica. Por quê? Se você vai sair de uma empresa, exemplo, sócio vai sair de uma empresa, faça da melhor forma, documente tudo, faça de forma regular. Por quê? Se você não conseguir documentar isso depois para provar e para sair dessa responsabilidade tributária, é extremamente difícil, né? Por isso é muito importante observar todas essas particularidades e contar com uma boa assessoria contábil e tributária, porque o contador muitas vezes é responsável por esses mecanismos de oficialização aí da saída, dessa anexação de documentos. Então essa é a dica que eu posso dar hoje, Fábio. Então, a gente sempre fala, assim, na área tributária, nós sempre falamos de um especialista tributário e um contador. Sim. Você entende já, vamos alongar um pouquinho mais, o contador ele tem que ser um aliado do advogado e o advogado do contador. Você falou da operacionalização. Quem operacionaliza é o contador. Ele é o responsável por entrar lá no sistema do fisco, da Receita, do Estado, e fazer toda a operação. Mas, às vezes, o contador ele não acompanha a questão jurídica. Você falou de súmula, de entendimento, de decisão recente do STJ. Então, eu acho que essa dinâmica do direito tributário, essa velocidade, essas mudanças constantes, isso é fato que o contador ele não tem como e não tem a obrigação de acompanhar. Então, você entende que o contador ele tem que andar de mãos dadas com o advogado tributário e o advogado tributário também de mãos dadas com o contador? Porque às vezes existe uma rivalidade, a gente sabe de alguma rivalidade que o contador e o tributário, o contador acha que o advogado quer fazer o serviço dele e vice-versa, mas não. São duas atividades distintas, mas que têm que andar juntos. Com certeza, Fábio. Tem que andar junto. A gente no tributário está todo dia vendo assim, que muitas coisas acontecem por falta de assessoria devida contábil, né? Então, assim, o contador ele é nosso aliado, ele tem que... Porque, assim, muitas coisas nascem ali da contabilidade. Então, a operacionalização alinhada com todo o embasamento jurídico
Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. É um time que tem tudo para ganhar. Que ótimo. Dailza, queria te agradecer por ter aceito o convite de participar de mais um episódio do nosso podcast. O nosso objetivo, Dailza, é sempre informação. É esclarecer para quem está nos assistindo em casa essa dinâmica, essas constantes mudanças do direito no nosso país. E a gente está aqui para isso, realmente, para orientar o empresário, o empreendedor a buscar sempre um parceiro, uma pessoa de sua confiança, um contador de sua confiança, um advogado de sua confiança, para quê? Faça de uma forma preventiva, de uma forma consultiva, porque depois, como nós já dissemos aqui, não tem como remediar. Então, muito obrigado por esses esclarecimentos, por essas novidades que você trouxe aí do direito tributário e contamos com você numa próxima oportunidade. Obrigada Fábio, pela oportunidade. Agradecemos você que está em casa, que está nos assistindo. Fique com a gente quinzenalmente, com informações, cada episódio, um direito diferente, sempre para você, voltado à sua empresa, a você empresário. Hoje direito tributário, mas temos direito trabalhista, direito civil, contratual, sempre uma novidade e um especialista aqui trazendo assuntos do mundo jurídico empresarial. Muito obrigado.